Quantidade de pessoas em abrigos no Rio Grande do Sul diminui, mas número de desalojados se mantém alto e estável. E você vai ver também. Há poucas horas do fim do prazo, mais de 2 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com a Receita. Polícia Federal prende irmãos suspeitos de ameaçar de morte familiares de ministro Alexandre de Moraes. Após ser condenado culpado por 34 crimes de fraude, Donald Trump afirma que vai recorrer da decisão. E ainda, após suspensão temporária, Campeonato Brasileiro volta neste fim de semana com Clássico Carioca. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Nos últimos dias, a trégua da chuva no Rio Grande do Sul tem possibilitado que autoridades retirem uma grande quantidade de lixo e entulho deixado pelas enchentes. Só em Porto Alegre, a Prefeitura já recolheu mais de 15 mil toneladas de resíduos. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 169 pessoas morreram e 44 seguem desaparecidas. De acordo com a última medição, o Lago Guaíba segue acima da cota de inundação com 3 metros e 69 centímetros. A cota de inundação definida para esta régua é de 3 metros e 60 centímetros. Apesar disso, o Guaíba tem mantido tendência de queda, mas com algumas oscilações pontuais para cima, impactadas principalmente pelo vento. Assim, é possível que o lago volte a subir poucos centímetros, segundo hidrólogos, nos próximos dias. Até o momento, a Prefeitura de Porto Alegre cadastrou mais de 59 mil famílias no sistema do governo federal para o recebimento do Auxílio Reconstrução. Segundo o boletim mais recente da Defesa Civil do Estado Gaúcho, houve uma diminuição no número de pessoas em abrigos, de 45 mil para 39.500. Mais de 580 mil gaúchos estão de desalojados. E mais de 2 milhões e 300 mil foram afetados pelas chuvas intensas de maio. E os moradores do estado gaúcho podem ficar isentos do pagamento da conta de energia até o final deste ano. A ajuda deve vir da usina Itaipu Binacional, que vai bancar cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais da conta. O auxílio, repassado pelo governo, vai cobrir o recurso para as distribuidoras que teriam de cobrar essa conta de energia. Com isso, deve garantir a isenção da conta de quem mora no Rio Grande do Sul. O texto ainda está em elaboração na Casa Civil da Presidência da República e deve ser divulgado, por medida provisória, ainda neste primeiro semestre. A confirmação do abatimento até o fim de 2024 depende dos cálculos e quantidade dos beneficiados. O Rio Grande do Sul sofre há mais de um mês com as enchentes. Segundo o último boletim da Defesa Civil, há ainda mais de 45 mil pessoas em abrigos. Em razão da calamidade pública vivida no Rio Grande do Sul, a Agência Nacional de Energia Elétrica flexibilizou regras e procedimentos de comercialização e concedeu o prazo de até 90 dias para o pagamento das tarifas de energia elétrica no estado gaúcho. Com a decisão da agência, as distribuidoras não podem suspender o fornecimento devido à falta de pagamento por 3 meses, no caso dos municípios que estão em situação de calamidade pública. E para as demais cidades gaúchas, haverá um prazo extra de 30 dias. E a tragédia climática foi devastadora também para a economia. Enquanto ainda fazem as contas dos prejuízos, produtores e empresários gaúchos buscam saídas e pedem mais ajuda. A tragédia climática foi devastadora para a economia gaúcha. As piores cheias da história do Rio Grande do Sul deixaram campos agrícolas sem serventia e empresas paralisadas. As medidas mais
prementes agora é restabelecer o ir e vir, a mobilidade, porque com a mobilidade a gente chega com medicamentos, suprimentos, as indústrias conseguem transportar seus produtos prontos e as matérias-primas. O estado tem atividade econômica baseada na agropecuária, dedicada em primeiro lugar ao cultivo de soja. A atividade industrial é orientada em grande medida aos setores de carnes e manufatureiro. 9 em cada 10 fábricas foram afetadas. Uma pesquisa preliminar, publicada pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, estima que grandes proprietários perderam até 25 milhões de reais. E a nossa preocupação como entidade é dar estabilidade e conforto para que as empresas retomem sua produção e que nós tenhamos conforto para as famílias dos funcionários que trabalham na região. O governo federal anunciou até agora, entre outras medidas, uma linha de financiamento de 15 bilhões de reais, com juros baixos e negociação de dívidas de créditos rurais. O apoio é considerado insuficiente pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Isso vai ser muito difícil, né? A gente aí já conta aí com... Estamos fazendo as contas e temos que vender alguns animais, né? Se desfazer de alguma parte do plantel. Ou se a passagem de inverno também não andar bem... Do jeito que a coisa está indo esse ano, não se descarta nem a possibilidade de, quem sabe, parar com a atividade. Com um dos maiores PIBs do Brasil, o Rio Grande do Sul sofre há um mês com os efeitos das chuvas e enchentes, que deixaram cerca de 170 mortos, dezenas de desaparecidos e mais de 600 mil desalojados. O fenômeno é vinculado por especialistas ao aquecimento global. E termina hoje, exatamente às 11h59 da noite, o prazo para declarar o imposto de renda. Mais de 39 milhões de pessoas já entregaram as suas declarações. E mais de 2 milhões ainda não acertaram suas contas com o Leão. Vale lembrar que o prazo para os contribuintes do Rio Grande do Sul foi prorrogado para o dia 30 de agosto. A expectativa da Receita Federal é de receber cerca de 43 milhões de declarações até o fim do prazo. Mais de 39 milhões de pessoas já declararam e cerca de 3 milhões ainda não acertaram suas contas com o Leão. A orientação é não deixar para a última hora, já que o sistema pode falhar devido ao grande número de acessos. No Rio Grande do Sul, o prazo para os contribuintes se estendeu e terão até o dia 30 de agosto para declarar. Para quem não conseguir entregar a declaração dentro do prazo, terá que aguardar até a reabertura do sistema da Receita, às 8 horas do dia 3 de junho, e pagar uma multa mínima, no valor de R$ 165,74, válida para declarações sem imposto a pagar. Para quem dever imposto, a multa é maior, será de 1% ao mês e 20% do valor devido, mais juros proporcionais à taxa, Selic vigente, atualmente em 10,50% ao ano. E olha só, um site que imita o canal de inscrições do Enem deste ano está sendo investigado. O Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa acionou a Polícia Federal e emitiu um alerta para o golpe. O Enem é uma das principais portas de entrada para os estudantes que querem começar o ensino superior. Os golpistas criaram uma página que imita o canal oficial de inscrição para o Enem 2024. A ideia é confundir os inscritos, que são levados para uma aba de pagamentos falsa. Nesta sexta-feira, o Instituto de Estudos e Pesquisas, o INEP, acionou a Polícia Federal, que vai investigar os responsáveis e derrubar o site falso. O Instituto também emitiu uma nota alertando os alunos sobre o golpe. De acordo com o INEP, as inscrições para o exame são feitas apenas pelo site oficial, e o pagamento da taxa da inscrição só é liberado após o acesso da instituição por login e senha criados. E a Polícia Federal prendeu hoje 2 irmãos suspeitos de ameaçar de morte familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Um dos alvos é fuzileiro naval da Marinha. A operação da Polícia Federal aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro, após pedido da Procuradoria-Geral da República. Foram presos 2 irmãos, suspeitos de fazer ameaças de morte aos 3 filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Um dos suspeitos é fuzileiro naval. Segundo as investigações, as ameaças foram feitas por e-mail.
Os filhos de Moraes teriam recebido mensagens por pelo menos uma semana. Nos textos, os suspeitos tentavam intimidá-los, dando detalhes sobre a rotina do ministro e dos filhos dele. A Polícia Federal informou que, além de prender os envolvidos no caso, cumpriu 5 mandados de busca e apreensão no Rio e em São Paulo. De acordo com a corporação, o objetivo foi complementar as evidências em torno de violentas ameaças sofridas por familiares do ministro. Os homens vão ficar presos nas superintendências da Polícia Federal do Rio de Janeiro e de São Paulo, até a Justiça determinar para onde devem ser levados. E no último dia do mês, a Serra Catarinense amanheceu com paisagens lindas, típicas da estação, mas com temperaturas baixíssimas. O último dia do mês foi marcado pelo frio intenso que atingiu diversas cidades do estado, provocando geadas amplas e paisagens esbranquiçadas na região da Serra Catarinense. A cidade de Urupema registrou a menor temperatura com menos 2,8 graus. A Epagre confirmou, seguida por também São Joaquim, que marcou menos 2,4 graus, segundo a IMET. O frio formou uma considerável camada de gelo sobre o Caminho das Neves, situados a 3 quilômetros do centro de São Joaquim, transformando a paisagem em um cenário típico de inverno serrano. A geada foi generalizada em grande parte da área central dos municípios da Serra Catarinense, com os termômetros registrando temperaturas negativas, que reforçam a sensação de frio intenso. Este evento climático foi provocado por uma massa de ar frio que está sobre o centro-sul do Brasil. Em 2024, Santa Catarina já contabiliza 12 episódios de geada, sendo 7 deles apenas no mês de maio. Este frio persiste e destaca a severidade do inverno na região, com a possibilidade de mais geadas até o amanhecer do próximo domingo, início de junho. Os moradores e turistas da Serra Catarinense se deparam com uma paisagem típica de inverno, onde a fina camada de gelo proporciona um espetáculo visual, mas também exige atenção redobrada com a saúde e a segurança nas estradas. As previsões meteorológicas indicam que o frio deve continuar nos próximos dias, reforçando a importância de medidas preventivas para enfrentar as baixas temperaturas e minimizar os impactos do clima na região. E a seguir, Trump se torna primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente. E ainda, Campeonato Brasileiro volta neste fim de semana com o Clássico Carioca. Nós voltamos já já.
nós estamos de volta com o Jornal das 18h30. Agora são 6 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos! E após ser condenado de todas as 34 acusações por fraude contábil, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento hoje em Nova York. O pré-candidato à Casa Branca criticou o juiz e atacou o atual presidente do país e seu oponente nas eleições, Joe Biden. Donald Trump foi condenado após um júri o considerar culpado de falsificar registros comerciais pouco antes da eleição de 2016. O caso dependia de como o reembolso era documentado e se fazia parte de um esforço para ajudar sua campanha eleitoral. Nesta sexta-feira, o ex-presidente dos Estados Unidos falou a jornalistas na Trump Tower, em Nova York. Trump acusou o atual presidente Joe Biden e acusou o juiz Juan Merchan de ter conflito de interesses, além de afirmar que o julgamento foi manipulado e fraudado. O magnata ainda negou que tenha cometido os crimes e disse que vai entrar com recurso contra sua condenação. O veredito transforma Donald Trump no primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, mas não o impede de fazer campanha para um novo mandato na presidência dos Estados Unidos. A sentença contra Trump será fixada pelo juiz no dia 11 de julho. E apesar da condenação não impedir o magnata de seguir na disputa por um segundo mandato presidencial, disputa essa contra o atual presidente Joe Biden, como será que fica a imagem diante de seus eleitores? Será que o veredito pode impactar as ambições eleitorais de Donald Trump? O advogado especialista em direito internacional, Daniel Toledo, explica pra gente. Vamos ouvi-lo. A condenação do ex-presidente Donald Trump pode e deve sim impactar bastante no resultado das eleições desse ano. Primeiro, porque os republicanos são conhecidos aqui nos Estados Unidos pelo tradicionalismo, muitos deles pela forma conservadora de enxergar valores, família, religião principalmente. E agora, com essa condenação, Donald Trump acaba perdendo um pouco desses votos. Eu vi ontem uma entrevista onde as pesquisas demonstravam que 25% dos eleitores apoiadores de Donald Trump deixariam de votar nele caso ele fosse condenado neste primeiro trial que ele teve. Lembrando que tem outros 4 trials, são mais de 90 crimes em que ele foi indicted, e isso vai sim impactar bastante no resultado das eleições. Lógico, nós vamos depender agora aí da indicação oficial do Partido Republicano para a gente ter certeza de que realmente Donald Trump será o candidato oficial dos republicanos. Deve acontecer isso, e se realmente for, eu acredito que nós vamos ter aí uma perda de pelo menos 20 a 25% no eleitorado de Donald Trump, o que vai praticamente entregar de bandeja as eleições para Joe Biden por mais 4 anos. Nós temos que lembrar também que os eleitores que hoje fazem parte dessas pré-pesquisas, dessas pesquisas que são publicadas hoje, são aqueles mais aficionados, são aqueles mais relacionados com partidos. Não chega nem perto de ser a maioria dos eleitores dos Estados Unidos. Então, hoje, ainda, os números que nós temos ali nos polls de votação são números que, na minha concepção, estão um pouco fora da realidade. Vamos esperar um pouco mais aí, talvez lá para o começo de agosto, setembro, nós já tenhamos uma decisão aí, ou pelo menos um cenário um pouco mais real do que deve acontecer. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz mais detalhes é ele, Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo. Amanhã é dia de decisão na Champions League, né? Conta pra gente como estão os preparativos para essa grande final. Boa noite. Boa noite, Tabata, e a todos que nos assistem. O Real Madrid e o Borussia Dortmund vão disputar o título da Champions neste sábado no lendário estádio de Wembley, em Londres. A grande final acontece amanhã, às 16 horas. O estádio recebeu os últimos preparativos para a partida e a tão sonhada taça já está em Wembley. Os dois times já estão em Londres e treinaram nesta sexta-feira. O Borussia deixou para trás equipes como Atlético de Madrid e PSG. Já os merengues desbancaram o Manchester City de Guardiola e o Bayern de Munique. As duas equipes têm uma motivação extra para levar a orelhuda com unhas e dentes. O ídolo Marco Reus vai deixar o Borussia após 12 anos e seria espetacular encerrar a sua passagem com uma Champions League.
Essa também vai ser a última Champions de Toni Kroos. O ídolo do Real Madrid já tem 5 títulos e vai se aposentar após a Eurocopa aos 34 anos de idade. Com certeza será uma final emocionante, Tabata. Com certeza, Fernando. E agora, mudando de assunto, o Campeonato Brasileiro volta neste fim de semana, né? Exatamente. O Campeonato Brasileiro foi paralisado na 6ª rodada após as enchentes no Rio Grande do Sul afetarem os CTs e os estádios dos clubes. Agora, os times do Sul terão mando de campo em outros estádios do Brasil para dar continuidade na competição. No sábado, o Grêmio será o mandante na partida contra o RB Bragantino às 4 da tarde, lá no Couto Pereira, estádio que pertence ao Coritiba. Às 6h30, o Fluminense recebe o Juventude no Maracanã e no mesmo horário o Internacional visita o Cuiabá na Arena Pantanal. E às 9 da noite, Corinthians e Botafogo se enfrentam na Neoquímica Arena. Já no domingo, 3 partidas acontecem às 4 horas da tarde. O Atlético Mineiro joga em casa contra o Bahia, Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã e o Criciúma recebe o Palmeiras no estádio Erisberto Russi. E às 18h30 teremos 2 jogos. São Paulo enfrenta o Cruzeiro no Morumbis e o Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense lá no Castelão. E o único clube do Rio Grande do Sul na Série A que não teve suas instalações afetadas pelas enchentes foi o Juventude. O time seguirá o cronograma da competição no estádio Alfredo Jaconi. E eu fico por aqui, Tabata. Amanhã, meio-dia, eu volto com o Boletim do Esporte e segunda-feira aqui no Jornal das 18h30. É com você, grande abraço. Um abraço, Fernando, e um ótimo final de semana. E olha só, hoje tem novidade da Graça Music. O cantor Ronaldo André lança a canção Supimpa, com um estilo dançante bem diversificado. E claro, ele contou pra gente um pouquinho do novo trabalho. Vamos conferir. Produzida por Paulinho Amaral, a música possui um estilo sertanejo, com variações de bachata e brega, com toques de lambada. Ronaldo André é cantor, compositor, produtor e pastor, com mais de 30 anos de carreira. Lançou sua mais nova canção, Supimpa, que reflete de forma dançante a perfeição de ter Jesus como mestre em nossas vidas. A canção surgiu de um momento de bate-papo entre o missionário R.R. Soares, o pastor Tiago Pérez, Paulinho Amaral e Gabriel Stellit, quando o missionário perguntou se eles conheciam o significado de supimpa. A palavra é uma gíria brasileira que significa ótimo ou excelente para algum acontecimento. Nesse sentido, a letra fala sobre a excelência de viver com Jesus à frente, nos guiando. Ronaldo André falou sobre o novo single que já está disponível em todas as plataformas digitais. Boa noite, que bom estar aqui com vocês mais uma vez para falar do nosso novo lançamento, uma música escrita pelo missionário R.R. Soares, uma música que se chama Supimpa, Supimpa. E nessa música ele quis expressar o quanto é maravilhoso nós servirmos a Jesus, termos Jesus na nossa vida. É uma letra maravilhosa, com uma melodia muito gostosa de se ouvir. Já está no YouTube, em todas as plataformas digitais. Acessa aí, você vai gostar demais dessa música. Eu tenho certeza que é uma música que vai expressar também tudo aquilo que você sente por ter Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe. Beijão para vocês. Muito obrigado. Tamo junto. Com Jesus é super ímpar, sumiu toda a tristeza que existia e todo o vazio que havia. Jesus é o melhor que eu tenho em minha vida. Com certeza, um lançamento imperdível, né? E o Jornal das 18h30 termina aqui. Fique agora com o SOS da Fé. E mais notícias no Jornal das 22 horas. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Desfrutar da paz que só Jesus e ninguém mais pode te dar. É supimpa, a vida com Jesus é super ímpar. Sumiu toda a tristeza que existia.